Boa tarde, galera. Agora quem vai apresentar sou eu mesmo. Deixa eu só ver aqui, compartilhar a tela. Hum, Não, tela. Vocês conseguem me ouvir bem? E conseguem ver minha tela? Como, como tudo é online agora? Por favor, se puderem só me confirmar isso. Show. Quem aqui de vocês já utilizou o Keycloak, nunca utilizou, utiliza um outro SSO? Como é que vocês estão aqui? A ideia é que seja uma apresentação bem prática, vai ter um início bem teórico, bem motivador de utilizar SSO, e depois eu vou mostrar como baixar, como configurar, a ideia é que seja mais hands-on para quem nunca utilizou. Para quem já utiliza outro SSO, o diferencial é que você vai conseguir saber como iniciar com o Keycloak. Beleza, ó, já ouviu, quem já consegue, o Geisel falou que nunca utilizou, show, então vai aprender hoje como utilizar. Então, o que é o Keycloak? Keycloak, como tudo aqui na Red Hat, é uma plataforma open source, então tem o GitHub, tem todo o código-fonte disponível na internet, você pode baixar, pode modificar, pode criar sua própria versão, e ele serve para resolver um problema extremamente comum que a gente tem nas empresas hoje, nas aplicações, enfim, que é um problema até chato de resolver, que é a parte de segurança. Antes de começar, quem que sou eu, né? Para quem nunca me viu, eu sou Vinícius Ferraz. Eu trabalhei como desenvolvedor desde 2004. Crio alguns conteúdos sobre Quarkus e Microprofile. Me tornei um dos contribuidores do Quarkus. Tenho alguns commits nele. O Quarkus também é uma solução open source. Até a versão que eu vou mostrar hoje do Keycloak, ela é uma das últimas versões. Ela já está escrita em cima do Quarkus. Ela era uma distribuição que utilizava um servidor de aplicação, o Wildfly, e na nova versão ela foi construída em cima do Quarkus, então teve alguns ganhos de economia de recurso e dela ter ficado mais cloud native, então se você utiliza Kubernetes, OpenShift, tá mais tranquilo de utilizar. Eu sou arquiteto de soluções especialista aqui na Red Hat, então tenho alguns conhecimentos mais na nossa parte de middleware. Então, Quarkus, JBoss, DataGrid, Keycloak, InfiniSpan, Kafka, 3Scale, tem bastante coisa que eu conheço um pouco. Nossa agenda. Por que você deveria utilizar Keycloak? Uma das coisas que eu já vou dizer, saiu essa semana a notícia, é que o Keycloak é um projeto que já está entrando na CNCF, que é Cloud Native Community Foundation, se não me engano. Então ele já está basicamente virando um padrão de mercado reconhecido pela CNCF. Outros projetos que estão na CNCF que são bem famosos é Kubernetes, Prometheus, Grafana e o OpenShift já está num processo, eu acho que já fazem uns 2 anos que o pessoal estava trabalhando para ele ficar embaixo dessa fundação e conseguiram essa semana. Então é bem legal mostrar a maturidade que tem muita gente utilizando em produção. Aí Tarcísio mandou, muito obrigado. Se tiverem curiosidade, eu não sei se publicaram lá no site já, mas isso já está oficial que foi aceito. Então vamos fazer o download da aplicação do Keycloak, ver a página, como é que tá, ver algumas configurações que podem ser feitas, como iniciar e ver como utilizar o básico do Keycloak. Eu vou mostrar como utilizar o Keycloak fora de uma aplicação cru e como utilizar ele no Quarkus, para quem utiliza ali com Quarkus, ver o que é que ele tem de facilidade para começar a utilizar o Keycloak. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar tudo aqui, a ideia é que eu consiga, mas vamos lá. Hoje em dia é bem comum desenvolvermos uma API qualquer que vai disponibilizar normalmente uma API REST, mandando JSON, vai disponibilizar ou para outras aplicações utilizarem, ou para uma página web ali que está rodando no browser, vai fazer requisições, buscando algumas informações do nosso servidor. Esse servidor normalmente vai estar comunicando ali com o banco de dados, nossa API vai estar comunicando com o banco de dados, muitas vezes com um LDAP para fazer
Ainda tem muito sistema que comunica com o ODAP para fazer alguma autenticação, autenticação e autorização. E aí, o que é que vem com isso quando sua aplicação fica responsável por fazer isso? Você muitas vezes tem que evoluir ela para criar regras específicas de segurança. Então, sua aplicação que você estava focado em um negócio específico, você tem que começar a se preocupar com outras coisas, como, pô, como é que vai ser a política de senha? Quantos caracteres, qual é o mínimo de caracteres, qual é o máximo, como é que é a regex, tem que ter uppercase, lowercase, número, caractere especial, enfim. Como é que eu faço para alterar senha? O login vai ser como? É CPF, é e-mail? Como é que eu gerencio ou disponibilizo ao usuário que ele gerencia as sessões de quem está logado, quando logou, e, pô, eu quero botar depois um login social. Eu não quero só pelo da minha aplicação, eu quero que o cara com o Google, com o Facebook, com o GitHub, com o Stack Overflow consiga logar na nossa aplicação. Eu quero adicionar mais camadas de segurança, um 2FA, eita, agora fugiu o termo. Alguém me ajuda aí a parte de dupla autenticação, na duplo fator de autenticação. Ou um CAPTCHA. Então, assim, quando você cria uma aplicação e você começa a trazer responsabilidades de segurança, você começa a perder foco no negócio. E é muito difícil a parte de segurança. Assim, eh, normalmente a gente pensa no básico, né? Pô, é um usuário e senha, eu vou fazer um hash aqui e salvar no banco. Isso não é suficiente e você vai perder o foco no negócio, porque vão ter evoluções de segurança que você vai estar fazendo na sua aplicação. Two-Factor Authentication. Muito obrigado, William. Eh, então, o SSO vai te ajudar com isso. O que é que você consegue fazer nele? Eu consigo fazer login de um usuário, então ele, como o próprio nome diz, Single Sign-On, é uma ferramenta, uma plataforma que disponibiliza um lugar único para fazer o login de tudo. De tudo eu falo de uma aplicação, de um usuário mesmo, de uma televisão, então tudo isso poderia ficar centralizado num SSO. A opção que eu estou mostrando aqui é uma opção open source, Keycloak tem várias outras opções disponíveis no mercado, a grande maioria não é open source, você tem que pagar para conseguir utilizar, mas o Keycloak é uma excelente opção, é uma opção estável que muita gente usa em produção, usa com muita carga, tem muitos usuários com muitas sessões, com um throughput muito grande, e, e, um, e essa entrada na CNCF foi mais uma prova que esse projeto está no caminho certo, né? Então, como é que funciona bem a grosso modo? Eu não vou querer aqui entrar nos detalhes, como é que são os fluxos de autenticação, esse não é a ideia. Um usuário está aqui, ou uma máquina, eu vou fazer o login, eu faço o login onde? Eu faço o login no Keycloak. Lembra, muitas vezes quando você vai entrar numa aplicação que você fala, pô, eu quero fazer o login com o Facebook. Aí você clica, você vai lá para uma telinha específica do Facebook, você coloca seu usuário e sua senha, e aí você volta para aquele browser, para a sua página, logado. Então, como é que funciona isso? Digamos, o Keycloak fez a função do SS do Google aí. Você informou suas credenciais para o Keycloak, então ele proveu toda a parte de, pô, como é que é a cara do login, o que informações ele insere, e tem outras validações, tá, HTTPS, enfim, tem tudo isso que tá do lado do Keycloak. Quando fez o login com sucesso, pensa que ele devolve um token dizendo, pô, você logou com sucesso, tá aqui seu token. O fluxo por baixo dos panos é um pouco mais longo do que isso, mais seguro. A partir daí, o usuário, ou a máquina, enfim, o browser, vai fazer a requisição para a sua API, que está protegida, utilizando um token. E aqui você pode fazer de dois modos. A parte de autorização. Eu posso validar aquele token de modo offline, ou seja, eu posso pegar aquele token, abrir ele e ver, pô, quem gerou foi alguém que eu confio, ele consegue fazer isso pelos claims do JWT? Sim. Esse token está válido ainda, porque ele normalmente tem uma data de expiração, tá válido.
Eu posso colocar informações de grupos, de roles que você vai ter para o seu usuário, para você, pô, fazer uma definição melhor. Pô, esse usuário tem a role de administrador ou só de usuário normal, está tentando acessar esse recurso. Você autoriza ou não? Você pode fazer isso, ou você pode passar a validação do token para o Keycloak. Se você faz a validação puramente offline, você muitas vezes não sabe se aquele token foi revogado. Lembra que tem, num dos slides anterior, eu falei de gerenciamento de sessão? Lembra que, pô, o usuário entrar numa página e ver que aplicativos eu estou logado, quando eu loguei, quando é que expira, ou você tirar a validade daquele token e dizer, pô, revoga isso, eu não quero, não reconheço esse login, tira eh, a permissão dele. Então, o Keycloak permite que tudo isso seja feito. Além disso, então, pensa, o usuário final, ou sua máquina final, seu servidor, vai fazer login no Keycloak. E o que o Keycloak esconde isso de todo mundo? Você consegue fazer a autenticação ou ele pegar, aceitar a autenticação de vários outros lugares, como outro OpenID Connect, por exemplo, um Keycloak pode repassar a parte de autenticação para outro ou buscar as informações de outro Keycloak. Ou para quem usa um protocolo mais antigo para alguns tipos de aplicação, o SAML, se não me engano pronuncia assim, ou Kerberos, eu posso fazer login social com várias redes, eu vou mostrar aqui quais são as redes que ele deixa disponível, ou eu posso fazer uma federação. Então, se você tem um usuário num, no LDAP, se tem num Active Directory ou tem num banco de dados, você consegue abstrair tudo isso, deixa suas informações lá, então te ajuda a migrar. Pensa que, pô, já tem um meu sistema legado que acessa um banco de dados aqui, você consegue reaproveitar o que tiver lá dentro do Keycloak, beleza? Então vamos lá. Ó, foi bem breve, 15 minutinhos aqui para a gente falar o que é motivar. Então, sua aplicação pensa no negócio, o máximo que você define é quem pode acessar que endpoints, segurança deixa para quem entende de segurança, que é uma área, eu diria, tão complexa quanto a parte de inteligência artificial que o Tarcísio falou antes. Então vamos lá, mão na massa. Você quer conhecer sobre o Keycloak, você entra no site keycloak.org. Ele tem bastante conteúdo aqui, tem os guides, se você quiser começar. Ó, aqui ele já mostra como migrar para a distribuição do Quarkus. Então, se você tem um Keycloak rodando no Wildfly, ele já te mostra como começar. E tem vários Getting Started aqui. Se você quer utilizar Docker, OpenShift, Kubernetes ou um JDK normal. Para falar de coisas do server, essa parte que eu mostrei, que eu vou mostrar para vocês, é a parte do server. Para quem usa OpenShift ou Keycloak, tem a parte de operadores e como fazer a segurança de algumas aplicações. Uh, como além do Keycloak que tem aqui, que é essa parte de servidora, antigamente o Keycloak criava ou disponibilizava uns adapters, que servia para quê? É isso aqui que eu estou mostrando. Tinha alguns clients adapters, que era, pô, eu quero fazer a segurança da minha aplicação que está em Node, em Jet, no Tomcat, ou em JavaScript normal, se não me engano tinha. Você utilizava esse adapter, utilizava dentro do seu código, e ele fazia a comunicação com o Keycloak. Isso foi depreciado, porque era complicado manter, e normalmente os frameworks ou as linguagens já tinham alguma biblioteca melhor que comunica com um padrão, porque tem um padrão OIDC e OAuth para autenticação e autorização. Um é para OIDC é para autenticação, OAuth é só para autorização, né? Então já tinha uma coisa que melhor se adequava àquele framework, como por exemplo o Quarkus, como por exemplo o Spring Boot, tem um framework, uma extensão, uma biblioteca que se adequa melhor a ele. Então, isso está sendo depreciado e está aqui o Keycloak. Podemos utilizar uma imagem, um operator, ou você pode baixar o zip aqui direto da página. Eu já fiz o download, por isso que está esse aqui, esse umzinho. Vamos abrir minha console. Se vocês puderem confirmar só que estão conseguindo ler bem, por favor. Então aqui, ó. Aqui, keycloak 2101.zip. Vou fazer o quê? Unzip, cloak.
Show Antônio, show Eric, obrigado. Disipei, entrei na página, só para ver, ó, o que é que eu tenho de Java disponível aqui na minha máquina, estou com Java 17. Então aqui, ó, estou na pasta do Keycloak. Como é que você vai fazer para utilizar? Você vai na pasta bin, vai ter alguns scripts para utilizar no, eu diria, no início, no bootstrap do seu Keycloak. Tem o kcadmin, isso aqui não seria o foco da nossa aplicação, da nossa apresentação hoje. Ele serve para te dar comandos para você utilizar. Ele funciona como kubectl. Ele tem comandos que, no final das contas, utilizam os endpoints REST que o Keycloak oferece para administração. Por exemplo, quero listar os usuários, quero criar um Helm, coisas desse tipo. Esse não é o foco de hoje. Eu vou utilizar o kc.sh ou kc.sh, enfim. O que é que eu faço aqui? Ele é bem intuitivo e bem documentado. Se eu só chamar a execução dele, ele vai te dizer o que é que faz. Ó. Eu não listei corretamente, eu posso fazer um build, um start dev, fazer um export ou import, mostrar como é que está a configuração, ou a parte de tools. De tools é porque ele permite que na sua linha de comando ele faça um autocomplete. Eu nem vou configurar isso aqui hoje. O que é o build? Pô, eu baixei uma aplicação, eu não baixei o código-fonte dela, né? Eu baixei a aplicação e tem um build. Por quê? Qual foi o embate que o Keycloak teve com o Quarkus? O Quarkus é uma aplicação ou é um framework web que depois que você faz um build, que você constrói e está tudo pronto, você não modifica ele, porque ele tem várias otimizações no bytecode da aplicação e tal. Então, o Keycloak, para virar uma extensão, por baixo dos panos, o Keycloak é uma extensão do Quarkus, eles tiveram que quebrar esse as duas equipes juntas entraram na solução em que permite que você faça o rebuild da aplicação. Então, por mais que ele fale aqui server image, não é uma imagem container, é simplesmente um, uma versão nova do Keycloak com as configurações que você fez localmente. Por exemplo, o banco de dados. Como é que era no Wildfly? Que só para ficar mais claro por que tem esse embate. Quando a gente tinha o Wildfly, que tem o Java mais antigo, que não roda em container, você tinha o compile uma vez, roda em qualquer lugar. Então, o Wildfly estava configurado, estava compilado, e você podia estender, adicionando bibliotecas, adicionando providers, SPIs, e você subia a sua aplicação. E aí, quando ele sobe, tem um class load, que busca em algumas pastas e carrega no path da sua aplicação. Então, tinha tudo isso. Com Quarkus não tem, porque o Quarkus sabe que você vai rodar num container, sabe que vai rodar numa JDK específica, então ele traz tudo para compilação. Quando você compila, você sabe o que vai utilizar, o que vai rodar. Então foi todo esse choque que tiveram entre as versões. Então, o build é o quê? Você está configurando sua aplicação, dizendo, pô, eu vou rodar no Postgres, o banco principal dele ou vai ser um outro banco, faça o build da sua aplicação. É meio que isso. Depois que você faz o build, você chama o start. Isso aqui é se você for rodar em produção, é mais para produção, quando você está empacotando e depois disso você pode gerar uma imagem, doc, enfim, tem no site do Quark, do Quark, não, do Keycloak, tem algum guide com um exemplo, deixa eu ver se é aqui, que ele dá um Docker Compose para gerar a imagem. Eu perdi o link, depois qualquer coisa, se sobrar tempo, vocês podem me cobrar que eu coloco aqui. Mas ele tem já um Dockerfile, um container file para mostrar como você construir sua própria imagem do Keycloak. Então, se eu estou em produção, está aqui. Ó. Ele já te dá exemplos. Eu vou rodar em desenvolvimento, ponto, kc, ponto, start. O que é que ele faz de diferente o start do start dev?
O Start Dev, ele vê se teve alguma configuração diferente, se, pô, você alterou uma configuração aqui de entrada, dizendo que o banco de dados é JDB, Postgres. Aí ele faz o build da aplicação antes e depois inicia a sua própria aplicação. Então aqui, ó, ele disse que subiu, tá tudo certo. Vamos ver se ele está na porta 8080. Tem um Keycloak pronto para rodar. O banco de dados, se não me engano, o padrão dele vai ser o H2. E aqui eu coloco meu usuário super seguro, admin. Não façam isso em produção, já peguei muito caso em que utilizam o padrão em produção, principalmente para um Keycloak, não façam isso em casa. E aqui eu tenho a cara nova do Keycloak, com tudo que você tem disponível para configurar. Então, deixa eu voltar aqui para eu. Vamos lá. Helm. Vamos ver o que é o Helm aqui. Ó. Eu estou no Helm Master, pensa ele como se fosse o Helm, que vão estar os usuários que vão configurar o Keycloak. Não utilizem ele quando você está utilizando sua aplicação. Sua aplicação não loga no Helm Master, beleza? Então, eu vou criar um Helm padrão, por exemplo, tem empresas que criam usuários públicos, usuários internos, que às vezes a política é totalmente diferente para aplicações que são estritamente para funcionários ou para externos, mas aqui, vamos lá, usuários públicos. Externos. Então, tá aqui, eu estou com um Helm novo. Então pensa ele como se toda a configuração de usuários e aplicações específicas vão estar dentro de Helms. Os Helms não se conversam, os usuários estão dentro de Helms específicos. Depois disso, temos o próprio usuário. Aqui são os usuários que foram criados nesse Helm. Aqui eu não tenho ninguém. Lembra que eu loguei com admin? Onde é que ele está? Ele está aqui no master. Então, se eu tentar no Helm usuários externos logar como admin, eu vou tomar erro porque eu não existo aqui. Então, esses são os usuários que vão estar logando nas aplicações. Beleza? São os usuários realmente. Vamos pular. Aqui tem grupo. Grupo serve para quê? Para facilitar a manutenção dos usuários. Então, ó, o Antônio mandou aqui. Guide de Docker. Deixa eu abrir aqui e vamos ver se eu acho. A gente já mata isso. É isso que eu tava? Será que eu. Não, cara. Tem um que tem literalmente um Dockerfile com ele até multistage, dizendo que baixa, depois faz um build, depois ele faz o start passando uns parâmetros. Eu acho que tem outro. Acho que tem outro que ele faz, que ele mostra. Então, grupos servem para você criar mais do que um usuário, ou gerenciar vários usuários, ou uma mesma operação que você faria em um usuário, você faz num grupo e aí fica mais fácil, né? A gerência, o controle. Então, eu vou criar aqui um usuário de teste, Vinícius, o meu próprio usuário. Eu vou dizer, ó, não pode colocar e-mail, eu já vou dizer, ó, tá verificado, eu já coloquei aqui que tá verificado, Vinícius Ferraz. E ó, ele não está em nenhum grupo. Ó, aqui eu criei meu usuário, ele já tem um ID interno, está com cara de ser o ID, né? Tem algumas informações, quando que foi criado e tal. Aqui tem a parte das credenciais. Lembra, eu botei lá meu usuário, não setei as credenciais. Eu poderia vir aqui, setar minhas credenciais, vai ser Vinícius também. Vinícius, se é temporário ou não. Então, aqui, se eu fizer o login, eu vou ter que fazer a alteração da senha. Então, aqui não, ele já é a senha final, e ele até pergunta se é isso mesmo que você quer alterar a senha. Tem algumas partes de consentimentos que eu não queria entrar nesses detalhes agora. Se tem link com Identity Provider, o que é isso? Vamos aqui em Identity Provider. Ó, aqui está tudo que eu poderia configurar na minha aplicação para fazer o login nela também. Então, Facebook, GitHub, está tudo aqui disponível.
Na verdade, isso que eu estou fazendo, eu vou fazer com a aplicação Quarkus, que vai ficar mais fácil na hora da gente testar. Aqui eu vou apresentar e lá a gente faz na mão. Então aqui está tudo que você quer. Pô, eu quero disponibilizar o login via Google. Você vem aqui no Google, bota seu client ID, seu client secret, dá o add, vai ficar lá disponível aquele botãozinho do Google para a gente logar. Ah, eu quero GitHub também. Só o client ID, client secret e vai. Então assim, tem bastante possibilidades. E aqui o que eu comentei, outro OpenID Connect, ou outro Keycloak, ou um SAML. User Federation para se for um LDAP ou um Kerberos que você queira utilizar. Então, voltando lá para o usuário, aquele link quer dizer que é um usuário que está linkado com alguma conta externa, não no banco de dados, não está somente no banco de dados do Keycloak. Beleza? Deixa eu entrar aqui na do Antônio. Que o Antônio mandou aqui. É esse mesmo. Show. Então, ó, se você quer fazer o building da sua imagem, tá aqui o exemplo. Ele faz primeiro o build. Então, aqui ele faz a primeira parte do build que configura tudo que é padrão, como, por exemplo, a parte de certificados e tal. E depois ele é o endpoint que ele configura o que é de runtime, por exemplo, usuário e senha. Enfim, muito obrigado, Antônio. Cliente, aqui, o client é É são as aplicações que utilizam o seu Keycloak. Então, se eu tenho uma aplicação back-end que vai disponibilizar endpoints protegidos, eu vou ter um client. Eu vou ter um client aqui dizendo meu back-end. Não utilizem esse nome também, por favor. Eu posso botar algumas propriedades, por exemplo, dizer que, não, ele é um back-end, então eu não preciso ter fluxo de autenticação, porque ele só autoriza. Tem como fazer essas configurações. Ah, isso aqui eu vou só passar para vocês verem. Então tá aqui meu client criado, meu back-end. Mais para frente a gente vai ver o que é que o Quarkus facilita para a gente. E role é tipo, pô, são as roles padrões que a gente tem que quando um usuário loga, eu posso atribuir uma role específica, isso eu posso pegar de um LDAP, por exemplo, se lá tem grupos, eu faço mapeamento daquele grupo para essa role, se eu tenho acesso a banco de dados, tem como fazer isso também. E aí quando o cara loga, ele vai ter aquela role específica, beleza? Então assim, a grosso modo, para quem quer iniciar, tem que fazer essas configurações. Tem uma outra apresentação que a gente tem que detalha muito mais isso, que a gente faz mais hands-on o que é cada um desses detalhes. Eu quero mostrar aqui como é fácil utilizar ou criar uma aplicação back-end já protegida e já fazendo testes com o Keycloak já configurado para a gente utilizando o Quarkus. Mas antes disso, o que é que eu vou fazer aqui? Digamos que você tem sua aplicação e você fala, pô, o que é que rolava antes, que era um erro muito comum? Você está mexendo no Keycloak, que é segurança, você configurava, algum carinha aí, configurava o seu standalone.xml, pegava isso, empacotava, fazia o build, gerava um WR e já mandava para produção. E aí ia com muita configuração errada, tem algumas configurações erradas. O que é que foi feito no Keycloak que melhorou isso? Eu vim aqui, listar Start, pô, inicie sua aplicação. Ele fala aqui que não pôde startar, que eu tenho que fazer o build antes, explicitamente. Então, vamos lá, vamos ver se vai dar certo fazer o build. Ele vê se tem os providers, porque também é uma coisa que eu diria que é mais avançada. Se você vai criar a sua aplicação com alguns providers externos, você tem que botar numa parte específica, isso é outro detalhe. Vamos ver se ele dá o outro erro no start. Pronto. Agora ele fala, ó, seu hostname não está configurado. Isso aqui era um erro extremamente comum, que era aceitar o hostname que tivesse em produção. Aqui não, na hora de startar, que era dinamicamente, né, na hora que subia. Agora, na hora de startar, eu tenho que dizer qual é o hostname que eu vou estar servindo o meu Keycloak. Hostname igual a local. Vou inventar alguma coisa só para pular o erro. Agora que ele passou do hostname, eu vou tomar outro erro, que é a parte de
de cache ou é de certificado? É uma parte de cache, se não me engano. Então, assim, ele aqui de certificados. Por favor, configure seus certificados. Então, assim, do jeito que tá para iniciar o Keycloak, ele está restringindo com o mínimo de segurança que todo mundo deveria fazer. Botando certificado, botando hostname. Então, isso vai evitar problemas futuros. Se você quer testar, usa o Start Dev. Se você vai fazer o deploy, vai rodar em produção, usa o Start. E aí você vai ter que fazer essas configurações. Beleza. Estou aqui no temp agora. Vou criar uma aplicação Quarkus. Não gostaria de entrar nos detalhes como eu vou do que é Quarkus e tal, só mostrar eu começando a aplicação do zero no Quarkus e adicionando segurança e mostrando o que ele já te traz de benefício. Vamos focar no que é que o Keycloak ficou configurado para aplicações Quarkus. Então, create a app TDC. Aqui eu tenho uma CLI do próprio Quarkus, eu estou criando uma aplicação com o nome TDC. Entrei na minha aplicação, vou abrir o Visual Studio. Não me julguem, eu estou utilizando o meu tema Lite. E vou iniciar minha aplicação, já está aqui, Quarkus Dev. Entrar aqui, colocar o host 8080, vamos ver se... O que deu esse erro? Eu fico fazendo configurações pouco antes da apresentação. Ah, ele tinha subido, fui dar um Ctrl C. Restartar a minha aplicação. Foi, agora sim subiu, agora sim minha aplicação está no ar. Então está aqui, minha aplicação Quarkus, e ele tem um Hello World com /hello, fica aqui, ó, hello from REST. Então estou com a aplicação Quarkus normal, endpoint, é uma aplicação REST, em que bate aqui, ó, /hello, vai dar aqui, se eu vim aqui, TDC, salvar e der um F5, tá aqui atualizado, isso é Java, tá rodando, beleza. Aí eu, pô, eu quero adicionar segurança aqui, eu quero adicionar uma camada de segurança. O que é que eu vou fazer? Vou adicionar uma extensão. Uma extensão no Quarkus é apenas uma biblioteca no POM. Vou botar aqui OIDC, OpenID Connect. Beleza? Ele está aqui adicionando. Por baixo dos panos, o que é que ele me facilitou? Ele adicionou essa dependência aqui no meu POM. Então, beleza. Criei um endpoint, criei uma aplicação Quarkus, que agora tem uma configuração de segurança. Vamos ver o que é que... Não sei porque começou a dar isso ao vivo, como você fica fazendo ao vivo, vai dar isso, né? Deixa eu só reiniciar de novo a aplicação. Não era para eu ter que ficar fazendo isso. Ou vai que essa última versão do Quarkus, né? A cada 3 semanas o Quarkus está atualizando a versão. Tem mais quanto tempo? 10 minutos? 10 minutos. Vai dar tempo. O que é que o Quarkus está fazendo aqui por baixo dos panos? Ele vê que eu tenho uma extensão que depende de um serviço externo, podia ser banco de dados, podia ser Kafka, podia ser um Redis, podia ser isso. Ele vê que eu não fiz nenhuma configuração na aplicação, vocês viram que eu só adicionei a extensão, só e somente só, não configurei nada do Keycloak, e vê que eu tenho um Docker rodando. E o que foi que o Quarkus magicamente fez? Se eu vier na página do dev e for em dev services, ó, ele subiu um Keycloak versão 20003, um container dele subiu tem uma imagem aqui que já está em um container que já está em execução com essa configuração. Já tem aqui, ó, os usuários Alice e Alice. Então já está configurado, está aqui, está disponível. Como é que eu acesso? Ó, tá aqui, ó, OpenID Connect Keycloak. Então eu dou um clique. Ele já diz, ó, meu Helm é Quarkus, meu client, que é o client, lembra que é a aplicação final, é Quarkus App. Isso aqui seria o meu front-end que está trabalhando com isso, né? E aqui eu tenho a administração no meu Keycloak.
Então se eu vier aqui em Administration Console, ó, ele muda a porta, né, não é na 8080. Admin, eu já tenho toda uma configuração feita para iniciar o desenvolvimento do meu back-end. Eu já tenho um cliente, ó, Quarkus App. Eu já tenho os usuários que ele falou lá, ó, Alice e Bob. Vamos ver não são os grupos que ele tem, role mapping, ó, admin e user, a Alice, e o Bob, role mapping, tá só user. Então já tenho tudo configurado aqui com isso. E isso pode ser customizado. Eu posso dizer, não, eu não quero que seja Alice para o meu ambiente de desenvolvimento. Quero que seja João, quero que seja Maria e quero que tenham essas roles. Tudo isso é configurável para o modo do desenvolvedor no nosso application.properties. Então, se eu quiser configurar o meu ambiente de dev, por exemplo, botando João João, é só vir aqui e configurar. E agora eu vou dizer o quê? Esse endpoint é protegido. Roles allowed é admin. Então, se eu vier aqui no meu hello e der um enter, eu tomei um 401. 401 é que eu não tenho nem o token da minha aplicação. Vamos adicionar uma outra extensão em paralelo para facilitar o teste. Tempo OpenAPI, que aqui eu teria a documentação, a parte da documentação dele. Em paralelo, o que é que eu posso fazer aqui? Ó? Login no SSO. E aqui ele vai dizer, ó, usuário e a senha. Então, beleza. Isso aqui ele já pegou da configuração que tiver aqui. Se eu vier e disser, não, eu quero que configure o GitHub também. Ah, ele reiniciou e mudou a porta. Espera aí um pouco. Opa. Reiniciando, porque eu adicionei uma outra extensão e ele está subindo o container novamente. Esse é um dos pontos negativos de utilizar DevServices. Por mais que você não tenha que configurar um serviço, um banco, um keycloak, dependendo da atualização que você faz, ele reinicia aquele container e aí o hot reload fica mais lento do Quarkus. Aqui, então, keycloak, abrir a administração, vamos rapidão aqui, admin, meu Quarkus, eu posso vir aqui adicionar um provider novo, por exemplo, GitHub, botar AA, vamos adicionar outro, por exemplo, o Google, BV, e no meu Helm eu vou dizer que ó, eu posso habilitar registro de usuário, vou habilitar que esqueci a senha, que lembre ele, enfim, só habilitei isso. E onde é que isso é refletido? Na hora de logar, ó, login to single application, já está aqui. Remember me, forgot password, ou você faça o login com esses outros. Tudo extremamente fácil, claro, essas informações aqui embaixo não vão funcionar, porque eu não loguei, não configurei corretamente. E aqui eu posso vir colocar Alice. Aqui eu estou configurado, já estou logado na minha aplicação. Para quem já faz back-end ou aplicações, já passou muito por isso, pô, eu vou fazer um inspect, pegar do bearer, do header, qual é o token, colar lá no jwt.io e decodificar ele. Aqui já tem tudo na mão. Tem o token que foi gerado e tem como ele está decodificado, o header, o payload e a assinatura dele. E aqui já tem, ó, quem foi qual é o usuário, ó, em que Helm ele logou, qual é aqui qual é o client, né, e aqui qual é o user, e aqui quais são os grupos que ela faz parte. E aqui eu já posso testar aquele hello. Lembra que eu posso vir aqui, ó, com o usuário, código 200. Então, já deu certo agora. Se eu tentar logar com o Bob, vamos logar aqui de novo, Bob, tentar acessar hello, já tomei erro, 403. 403 agora é porque eu tenho um token e agora eu não estou autorizado para acessar aquele endpoint. E eu posso fazer uma outra configuração aqui, permit all, para permitir todo mundo, ou um authenticator,
que, pô, não importa, se ele está autenticado, tá tudo certo, eu aceito. Atualizei aqui e deu um 200. Então, eu consigo fazer essas configurações, testes da minha aplicação, iniciar um Keycloak, sem perder o foco no meu código também com o Quarkus, tipo, já está tudo pronto. E aqui o Swagger é porque, como eu faço parte da especificação, ó, ele já disponibilizou o meu endpoint hello, já tem aqui o cadeadozinho, e eu consigo, a partir do meu Swagger, também chamar um endpoint a partir daquele login. Isso aqui era bem chato de configurar, tinha algumas anotações, tinha algumas propriedades, então eu consigo no Authorize aqui, no próprio Swagger, já está tudo configurado para você testar como desenvolvedor. Eu que trabalhei muito tempo como desenvolvedor web, isso aqui era muito chato, e o Quarkus facilita isso para você, o Quarkus com o Keycloak. Deixa eu ver se eu cobri tudo mais ou menos que eu queria. A grosso modo, sim, pessoal, isso aqui era o principal. Aqui é o LDAP que, pô, eu fazer uma configuração de LDAP, precisaria ter um LDAP configurado para fazer a busca e fazer o mapeamento. Por exemplo, fazer o mapeamento de uma coisa que está no LDAP para um atributo específico que vai ser disponibilizado. E era isso que eu queria mostrar para agora. Nesses 2 minutos finais, eu queria mostrar que tem como, no Keycloak também, você fazer uma configuração, um fluxo de autorização muito mais granular, que é a parte do Authorization Service. Então, ó, o usuário X pode fazer Y num recurso Z. Então, se eu tenho um endpoint produtos e eu tenho o fazer Y, seria uma ação naquele endpoint, pode ser um PUT, pode ser um post, e o X é o usuário que está com aquele login. Então, esse tipo de configuração bem granular, você consegue fazer no Keycloak, consegue fazer essa configuração via API administrativa também, e tirar tudo isso que está relacionado à segurança, a dar consentimento, deixa tudo isso para quem é especialista em fazer isso, que é o Keycloak. Então, isso aqui eu diria que é uma coisa mais avançada, se tiver interesse, dá para fazer esse tipo de configuração. O Keycloak está sendo bastante utilizado por alguns bancos, por exemplo, na parte de Open Finance. Tem muita coisa de parte de consentimento, o que é que dá e tudo. Tem alguns bancos que já utilizam o Keycloak como o SSO deles, o que está disponível. Se vocês forem disponibilizar, por exemplo, via algum API Management, tipo Treescale, ou tipo Kong, sei lá, vocês podem colocar a parte de proteção dos seus endpoints no Keycloak também. Então, no lugar de utilizar um token específico, vocês podem repassar isso tudo para o Keycloak e deixar lá disponível nele. Beleza? Tem alguma pergunta, pessoal? Ficou alguma dúvida, alguma sugestão? Por favor, falem agora ou falem depois no meu. Vou passar aqui meu LinkedIn para vocês. Se vocês quiserem conectar, tirar alguma dúvida, falar depois, fiquem à vontade. Gostaria de agradecer aí a presença de vocês. Temos neste momento 27 pessoas. Isso é muito bom.